All of my friends. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Superior de Advocacia da OAB do Rio Grande do Sul. Hoje, num evento inovador, né, que se trata do lançamento da obra escrita pelo Dr. Caio Mirabelli. Com satisfação, recebemos o Dr. Caio e os ilustres debatedores, doutora Ana Tereza Basílio, vice-presidente da OAB Seccional do Rio de Janeiro. Uma satisfação tê-la aqui, doutora Ana Tereza, junto conosco. E também com o ilustre professor Dr. Léo da Silva Alves, que aqui nos prestigia também como debatedor convidados do Dr. Caio Mirabelli. Eu quero fazer um agradecimento em nome de toda a nossa diretoria, em especial a nossa querida diretora cultural da nossa escola, a doutora Cristiane Neri, que, enfim, ela faz todos os esforços para que a nossa escola, mesmo nesses tempos tão difíceis, tempos estranhos, né? Ou de uma nova era, nova realidade, enfim, tudo que se coloca, todo o seu empenho em poder fazer com que nós aqui conseguimos trazer também os nossos eventos culturais. Então, eu quero, de imediato, passar a palavra à doutora Cristiane Neri, para a condução desse lançamento, dessa palestra. Também, né, em nome da escola, fazer um cumprimento sempre ao nosso presidente Ricardo Breyer, né, por estar aqui, pelo seu trabalho frente à nossa instituição, a nossa OAB do Rio Grande do Sul, em todos os esforços para que possamos continuar disponibilizando aos nossos colegas todos os nossos cursos e os nossos eventos. Então, mais uma vez, uma alegria recebê-los, né? Recebê-los aqui no Rio Grande do Sul, tão frio, não é isso? E o Rio de Janeiro, né? Que está com uma temperatura muito melhor do que a nossa neste momento, né? E que a gente possa estar aqui numa mesma sala, compartilhando com todos os colegas que estão aqui participando deste lançamento. Passo, então, a palavra à doutora Cristiane para fazer a apresentação dos nossos convidados, dos nossos visitantes e conduzir o painel. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com os senhores, Dr. Caio, nosso autor, hoje, e palestrante, doutora Ana Tereza Basílio, que é vice-presidente da OAB do Rio de Janeiro, muito obrigada pela presença, Dr. Léo da Silva Alves, que também, eu soube que é gaúcho, não é? E já morou aqui, inclusive, não é, Dr. Léo? E os nossos colaboradores e a minha diretora, querida e competentíssima diretora da nossa Escola Superior de Advocacia aqui do Rio Grande do Sul, doutora Rosângela, que também vai ser uma das debatedoras desta noite. Eu fico muito feliz de nós podermos estrear este momento da ESA Cultural, porque este projeto de lançamento de livros é um projeto que nós lançamos o ano passado. A Rosângela foi uma das pessoas que incentivou, não é, esse projeto, e foi um projeto muito bem recebido pela advocacia gaúcha. Nós tivemos lançamentos ao longo de 2019, vários lançamentos, e é um momento muito carinhoso, não é? Por quê? Porque os autores estão ali com as suas famílias, com seus amigos, com seus convidados, não é? Nós temos o livro em mãos, né? Nós conseguimos fazer as assinaturas, os autógrafos, enfim, é um momento de congraçamento, é um momento festivo. Mas nós conversamos esse ano, né? E esse ano é um ano atípico, estamos todos aí numa situação completamente atípica, e não vamos deixar também de transmitir conhecimento, de propiciar espaços para que os advogados possam transmitir seus conhecimentos e para que possam disponibilizar suas obras,
que certamente são obras que auxiliarão outros advogados. E o intuito desse projeto, além de possibilitar um espaço à advocacia, um espaço privilegiado à advocacia e advogados autores, é também transmitir conhecimento, como todos os nossos projetos na ESA. Então, fico muito feliz, doutor Caio, o senhor é o estreante dos nossos lançamentos virtuais, com os seus convidados, seus debatedores. Fico muito feliz de nós conseguirmos efetivar esse projeto, darmos início de uma forma bastante eficiente, bastante eficaz, e aqui eu quero agradecer aos nossos colaboradores da ESA por estarem aqui conosco, permitirem que a gente consiga fazer a contento acontecer essa webinar essa noite. E, então, eu passo aqui agora a palavra ao nosso palestrante, que vai falar sobre o seu livro, qual foi a sua proposta, quais são os enfoques, não é, desse assunto, que é um assunto tão importante, e eu sei que o doutor Caio abordou aspectos econômicos, sociais, não é, no seu livro. Então, o livro Neotrabalhismo Brasileiro, não é, foi lançado. Depois nós vamos colocar os dados da editora, que podem, para que os senhores possam adquirir a obra, quem tiver interesse. E, doutor Caio, então, eu lhe passo a palavra para que o senhor coloque aqui, então, faça a sua apresentação, faça a sua palestra, depois eu passarei a palavra aos debatedores, agradecendo desde já a presença de vocês aqui conosco. Boa noite a todos. Queria agradecer ao doutor Luiz Eduardo, ao doutor Darcy Ribeiro, à doutora Rosângela Herzer, a doutora Cristiane Neri, que foram as 4 pessoas fundamentais para que a gente pudesse falar, divulgar e lançar a obra Neotrabalhismo Brasileiro no Rio Grande do Sul. Agradeço também a participação do Humberto, que é o nosso cameraman, o homem da nossa tecnologia. Agradecer a Alexandra Filipon, durante semanas me dando toda a atenção. E agradecer também a minha vice-presidente, doutora Ana Tereza Basílio, que além de ser a minha vice-presidente, é minha colega de palestras, já é a nossa 3ª palestra juntos, e é uma pessoa que é uma referência intelectual, moral, social para mim. Também quero agradecer ao Léo da Silva Alves, que é um grande jurista, é meu amigo de militância política e partidária. Disputamos uma eleição nacional juntos, ele na vice-presidência do Brasil e eu como deputado federal há 2 anos atrás. Somos afinizados ideologicamente e é um dos prefaciantes da obra. Gratidão a todos vocês. Quero também agradecer aos telespectadores do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, que estão conectados aqui. Eu também queria falar um pouquinho do Rio Grande do Sul antes, se vocês me permitem, porque eu sou muito abençoado pelos deuses gaúchos. O meu padrinho foi um dos fundadores do Internacional, Gessi Sarmento, que foi o homem de confiança de Leonel Brizola durante 70 anos ininterruptos, desde quando o Brizola era governador no Rio Grande do Sul. Infelizmente, Deus já o levou, mas foi um gaúcho de referência na minha vida. Também quero enaltecer Rejane Sarmento, filha de meu padrinho, Gessi Sarmento, que eu costumo dizer que ela é minha guru espiritual, porque eu nunca vi uma mulher tão sábia como ela, e me ensina muita coisa, principalmente de espiritualidade. Gaúcha também, torcedora do Internacional, mas residente no Rio de Janeiro há uns 30 anos. A idealizadora do Réveillon de Copacabana, uma gaúcha, Rejane Sarmento, que muito me ensina até hoje. Eu quero também enaltecer 3 gaúchos, para mim, que foram fundamentais para a história desse país, e sempre serão, que é o ex-presidente Getúlio Vargas, o ex-presidente João Goulart e o ex-governador Leonel Brizola, que eu convivi até meus 14 anos de vida. Nossa, meu primeiro vinho foi com ele. Então,
Olha quantos gaúchos participaram da minha construção social, filosófica, emocional e também espiritual. É uma terra que eu muito amo. Bom, o livro Neotrabalhismo Brasileiro, por que eu escrevi essa obra? Porque acompanhando o processo social do nosso país e também o processo eleitoral partidário, eu percebi que o brasileiro quer participar, sim, da política, mas ele está perdido, como se tivesse cego em tiroteio. Ele quer entender política, mas não entende. Ele não sabe o que é direita, o que é esquerda, o que é capitalismo, o que é socialismo. Ele acha que sabe. E briga com o seu irmão, que também não sabe. Mas a culpa não é do nosso povo. A culpa é porque realmente a mídia não ensina economia, ela fala de economia e de política 24 horas, mas não ensina. Ela fala e ninguém aprende. E, infelizmente, nós ainda temos um sistema educacional muito deficitário, que não transmite o conhecimento como deveria ser transmitido. Não vou entrar no mérito do porquê dessa falha, mas é uma realidade que nos impõe. Então, eu, como advogado, como jornalista, resolvi pesquisar economia. Resolvi pesquisar ciências políticas. Fui estudar. Estudando, eu resolvi escrever essa obra. Pelo menos para todo mundo entender o beabá de política e de economia ao mesmo tempo. Então, a obra Neotrabalhismo Brasileiro, ela é dividida em duas partes. A primeira parte é o ensino básico do básico de economia, numa linguagem bem coloquial, para todo mundo entender. A segunda parte do livro, eu já ensino ciências políticas. Eu mostro o que é o liberalismo, o que é a social-democracia, o que é o nacional-desenvolvimentismo. E aí eu também ensino o que é o trabalhismo e o neotrabalhismo. Mas como é que eu ensino o que é o neotrabalhismo? Comparando os pensamentos dos liberais, social-democratas, nacionalistas com o neotrabalhismo. Então, nessa obra, você vai ver pensamentos de Milton Friedman, que foi o pai do neoliberalismo norte-americano. Nós falamos de Mangabeira Unger, que é um grande intelectual brasileiro, que é do Grupo Nacional Desenvolvimentista. Nós falamos de Christian Lobel, que é um filósofo economista do Partido Novo, que também disputou as eleições de 2018 e é economista. Então, vai haver pensamento de vários intelectuais do passado e do presente, junto com o que pensa o neotrabalhismo brasileiro. O trabalhismo de origem, que veio do Rio Grande do Sul, com Alberto Pasqualini, e Getúlio Vargas implantou na prática, ele é a mistura perfeita do capitalismo com o socialismo. Ele não é nem Estado mínimo como que é os liberais, e nem Estado máximo como que é os socialistas. Ele é o Estado médio. Ele é o Estado interventor na saúde, na educação, na segurança pública, na infraestrutura, no saneamento básico, na diplomacia, na justiça, na soberania nacional. E na economia, ele defende que só devemos ter estatais em setores estratégicos, como petróleo, gás, mineração e telecomunicações, e o sistema bancário. E que o resto deve ser do privado. E foi nesse modelo que o Brasil cresceu, se industrializou, se desenvolveu, se tornou soberano em alguns setores, se tornou uma pátria. E o neotrabalhismo é a atualização desse pensamento, a atualização desse modelo econômico e político para o século XXI, para os desafios do século XXI, onde entra globalização, tecnologia, ciência, união de mercados internacionais. A gente atualiza todo o trabalhismo, e de forma didática, mostrando bem mesmo o beabá da coisa. É assim que funciona. Agora, o que o leitor da obra vai adquirir e desenvolver no seu âmago, no seu interior, ao ler o livro? Muitas coisas. O estudante de direito, ele vai aprender o básico
de direito empresarial, direito administrativo, direito tributário, porque o direito é conectado à economia e à política. É tudo conectado, não há separação. Então, o básico de direito empresarial, tributário, administrativo, ele vai ter. O estudante de economia vai entender o básico de economia e vai poder entrar na faculdade de economia sabendo bem, tendo uma base boa. O jornalista vai recordar fatos que aconteceram no Brasil, no país. O historiador vai recordar histórias que aconteceram no Brasil, no mundo. Então, é um livro muito exótico, é um livro... Não porque é meu livro, não. O leitor vai saber disso, e eu trouxe uma testemunha, que é um dos prefaciantes, que é o doutor Léo da Silva Alves, que aqui está presente, e outra testemunha é a doutora Ana Basílio, que lançou o livro comigo na OAB Rio de Janeiro há exatamente um ano atrás, no dia 25 de julho. Então, é um livro que faz o que o poder público não faz, ele ensina, ele educa. É um livro que faz você aprender política sem radicalismo, sem fanatismo, e sempre vendo os dois lados da moeda, porque ninguém está 100% certo. E quando o leitor lê o livro, ele vai perceber que existem muitos pontos em comuns entre os modelos ideológicos. Não tem só discordância. Então, se tem ponto em comum, podemos conversar com todo mundo. Olha só o benefício evolutivo, moral e cultural que o livro também traz. Entender os contrários e se identificar nas semelhanças. Não vou me alongar muito. Para quem quiser adquirir a obra, logo, logo estará aqui ainda, nesta nossa live, as informações, como comprar, como adquirir. Encerro minha participação novamente, agradecendo a todos que estão aqui presentes e deixando bem claro que eu sou um carioca com alma gaúcha, espírito gaúcho e coração gaúcho, e que tenham todos uma excelente noite. Muito obrigada, doutor Caio. Além de ter a alma gaúcha, o senhor tem o sotaque, né? Está treinando o sotaque gaúcho também. Dá para notar. Parabéns pela obra. É um assunto de grande importância no cenário hoje, não é? Por todas as discussões que nós vemos e de importância mundial, eu diria, né? E eu quero agora passar, então, a palavra para os nossos debatedores, para que façam as suas falas. Eu vou passar primeiro para a doutora Ana Tereza Basílio, que nos honra com a sua presença. A doutora Ana é vice-presidente da OAB do Rio de Janeiro e está aqui hoje para abrilhantar essa noite a convite do doutor Caio. Doutora Ana, a palavra é sua. Muito obrigada, querida. Eu queria, em primeiro lugar, desejar boa noite a todos e dizer que é uma grande honra, mas é muito especial estar aqui hoje, nesse evento da ESA do Rio Grande do Sul. Eu conheço o trabalho que tem sido realizado pela OAB do Rio Grande do Sul e sei que a ESA do Rio Grande do Sul é um dos orgulhos da advocacia. Então, eu queria fazer uma saudação muito especial à nossa diretora-geral, que é a Rosângela Erzer dos Santos, e a querida Cristiane Neri, pela atuação da ESA, pela importância da ESA do Rio Grande do Sul para a advocacia. Também queria saudar o professor Léo da Silva Alves, que nos honra aqui com a sua presença nesse debate. E, por fim, mas não menos importante, fazer aqui ao meu querido amigo Caio Mirabelli, meu querido colega de eventos, de palestras, de debates, uma saudação muito especial, porque essa sua obra tem uma importância fundamental, Caio. E ela reproduz, como nós já tínhamos salientado aqui no lançamento do Rio, ela reproduz uma necessidade, como você bem disse, não suprida pelo Estado, mas uma necessidade muito atual de todos os profissionais, inclusive, notadamente, os profissionais do direito,
de melhor conhecerem economia e ciências políticas, né? Nós já temos até em universidades estrangeiras cadeiras de a economia e o direito. As ciências sociais, elas são interligadas. E o advogado hoje, não basta para a atuação dele conhecer direito e conhecer a doutrina e as leis. É fundamental que o advogado, para que seja completo, para que seja um advogado eficiente e eficaz no seu trabalho, que ele tenha noções de economia e noções, sem dúvida nenhuma, de ciência política. Nós hoje vivemos, né, Caio, num mundo globalizado, num mundo em que não só a informação se multiplica em segundos pelo mundo todo, mas também o vírus também se multiplicam pelo mundo todo. Nós estamos vivendo esse momento de uma tragédia nacional muito triste, mas dentro da tragédia a gente continua trabalhando e a OAB do Rio Grande do Sul dá aqui um grande exemplo para todos nós que o vírus não nos vencerá. Não vamos deixar de atuar, não vamos deixar de fazer eventos, não vamos deixar de lançar belas obras como o neotrabalhismo brasileiro. Eu, inclusive, Caio, queria dizer a você que nós temos aqui na OAB do Rio de Janeiro o projeto Porte de Livros, pelos quais os advogados doam livros e a gente distribui pelas escolas públicas do Estado e pelas seccionais que não têm biblioteca. A sua obra é de tamanha importância que, sem dúvida nenhuma, nós vamos incluí-la no projeto para que cada escola tenha o livro do neotrabalhismo. É muito importante que as crianças tenham acesso a explicações consistentes, porque, como você bem disse, hoje o que se entende de política e o que se debate de política muitas vezes é baseado em suposições e premissas equivocadas, não é? É muito importante a gente entender o nosso tempo e a gente entender ciências políticas é fundamental, principalmente na nossa atividade jurídica, né? Então, eu não poderia deixar de aqui parabenizar mais uma vez o querido Caio Mirabelli, que é um pensador brilhante, um advogado magnífico e um escritor de grande importância para o Brasil, para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Acho que eu sou a única não gaúcha aqui, mas também queria declarar o meu amor muito grande ao Rio Grande do Sul, um estado importantíssimo no Brasil, foi, afinal, o estado que mais lutou para manter as nossas fronteiras durante a nossa história, e é um estado encantador, lindo, e eu tenho atividade profissional. Aliás, inclusive eu já assinei um requerimento de inscrição suplementar na OAB do Rio Grande do Sul. Em breve serei colega de vocês aí. Mas o que eu queria era dizer que essa obra engrandece a nossa cultura jurídica nacional, ela vem em muito boa hora e vem trazendo temas que se conjugam, né, Caio? Temas que hoje se completam. Não dá mais para advogar sem conhecer economia, não dá para estudar direito sem conhecer ciência política. Então, Caio, o que eu tenho aqui para te dizer em nome de toda a advocacia do Rio é a grande admiração que nós temos por você. Nós temos você aqui em comodato pelo Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul nos emprestou você, né? Eu sei que o seu coração nasceu lá, mas é um orgulho muito grande para o Rio de Janeiro e para a advocacia do Rio de Janeiro ter um intelectual do seu tamanho e da sua qualidade aqui entre nós. Parabéns pelo livro, parabéns por incentivar o conhecimento e parabéns por levantar um assunto tão atual, um assunto tão relevante. É com essas palavras que eu termino a minha breve exposição, agradecendo a honra e o prazer de estar num evento da ESA do Rio Grande do Sul.
Nós que agradecemos, é uma honra para a OAB do Rio Grande do Sul poder contar com a sua presença aqui, não é? E fico feliz agora também de sabermos, não é, Rosângela, que teremos a doutora Ana Tereza também como colega da seccional, com a OAB aqui, inscrição gaúcha, não é? Será uma honra para a nossa seccional, certamente. E com certeza a sua fala é bastante importante e mostra, né, como hoje não é fácil escrever um livro, né, doutora Ana? E o doutor Caio deve ter passado por isso também, não é fácil. Então, no momento que a gente consegue estimular, incentivar a leitura, e esse projeto da OAB do Rio de Janeiro, eu achei muito legal de distribuir obras para as escolas públicas, porque é essencial a leitura para a formação do ser humano, não é? E às vezes tem escolas que não têm realmente condições de ter uma biblioteca, seccionais que não têm biblioteca, escolas públicas que não conseguem fazer a aquisição de livros em quantidade. Então, parabéns por esse projeto da OAB do Rio de Janeiro. E agora eu vou passar a palavra para o doutor Léo da Silva Alves. Não é? O doutor Léo, ele é consultor legislativo, escritor, é conferencista internacional e professor universitário, foi prefacista do livro, pelo que o doutor Caio colocou, né? E é um convidado hoje do doutor Caio estar aqui conosco. Doutor Léo, muito obrigada pela sua presença, a palavra é sua. Muito agradecido. Vejo que mesmo nesse ambiente de pandemia e de tristeza, vocês continuam com uma fisionomia muito animada, superando com a simpatia essa que é a maior crise social em tempos de paz no mundo. Tenho a alegria de estar ao lado do Dr. Caio, que é esse jornalista, esse advogado, esse patriota que nós conhecemos, com quem eu tenho a honra de privar por muito tempo, e faz com que a política seja devolvida ao seu papel original, o de arte de bem governar os povos. Meus cumprimentos, portanto, ao Dr. Caio pelo lançamento do livro no estado do Rio Grande do Sul. E me permito cumprimentar a Escola de Advocacia do Estado, que me remete a duas saudosas lembranças. A primeira é o fato de um então muito jovem advogado ter feito a sua primeira inscrição no ofício da advocacia, exatamente na OAB do Rio Grande do Sul. Não foi ontem, nem na semana passada. Foi há 41 anos e 3 meses, precisamente. E o segundo fato que me liga ao Estado e à escola é a lembrança de creio que um dos primeiros diretores da Escola de Advocacia desse Estado, com quem eu tive a honra de privar como colega em Brasília, atuando na advocacia e atuando na televisão, que foi uma legenda, eu sei, no Rio Grande do Sul, nos meios de comunicação, e dirigiu a Escola de Advocacia, Jorge Alberto Mendes Ribeiro, meu irmãozinho, que hoje está guardado no plano superior. Fica o meu registro do mérito dessa abertura que a Escola de Advocacia dá a um tema que, às vezes, parece tabu, que é a política. A política não é podre. Podres são aqueles que não a dignificam. Então, o advogado deve se aproximar da participação política, porque foi ele, o advogado, que teve a maior presença na construção da República Brasileira. Teve presença em momentos da maior significação para a história política desse país. E, ultimamente, está afastado, tomado, parece, deixando com que os espaços políticos sejam tomados por diversos interesses. Então, nessa abertura, eu deixo às colegas da Escola de Advocacia do Rio Grande do Sul e aos colegas advogados que nos assistem a seguinte palavra: advogados, a causa da pátria
é a maior das nossas causas. Muito obrigada, professor Léo. É um prazer lhe receber aqui e principalmente por lhe remeter a memórias tão positivas, não é? Isso sempre é gratificante. Eu vou passar agora a palavra à nossa diretora, nossa querida diretora, que foi uma das pessoas, então, que eu falei antes, que lançou esse projeto, que me convidou para conduzir. Então, quero agradecer aqui a Rosângela por poder fazer parte desses importantes momentos da nossa ESA, e essa brilhante ideia que a Rosângela teve nos permite estar aqui, não é? O livro do Dr. Caio já estava agendado para lançamento presencial, né, Dr. Caio, no início deste ano, tivemos que suspender tudo, não é? Mas estamos aqui efetivando esse lançamento, colocando essa obra à disposição da Advocacia Gaúcha também, e isso é o mérito da nossa diretora Rosângela, com certeza. Então, Rosângela, a palavra é tua. Obrigada, Cristiane. Né? Eu fico também muito feliz, né, de ouvir, no meio de toda essa pandemia, do quanto a gente ainda tem esse gás, mas esse gás e essa disposição, eu penso que é o mínimo que a gente pode passar para as pessoas nesse momento. E por que nós? Porque nós resolvemos estar à frente das nossas instituições. Tá? A doutora Ana, como vice-presidente da seccional. Então, os colegas têm um olhar, né? Eu preciso ouvir uma voz. O professor Léo é o professor Léo, com toda a sua história que já colocou, tem referência, né? Que luz que eu posso ter, que incentivo, que pensar, as pessoas estão perdidas nesse momento. E ao Caio, me permite, Caio, porque eu já estou assim, dos doutores eu tirei tudo, já estou direto assim na questão da informalidade mesmo, né? Porque aqui nos Pampas, né, Cristiane, não estamos nos Pampas, estamos aqui na capital, né? Mas a gente tem todo esse afeto, né? Essa forma também carinhosa. E eu não tive oportunidade, né, para estar aqui como debatedora, como estava no início, eu não consegui ter acesso ao teu livro, estou muito curiosa para ler, espero que tu encaminhes ainda a tempo para a nossa biblioteca, por favor. Mas estou realmente curiosa. Curiosa pelo seguinte, porque é tão bom, né, Cris, a gente ouvia dos nossos escritores, quem ainda se coloca à disposição de escrever, que quem escreve, né, tu colocaste as tuas motivações. As tuas motivações foi uma questão pessoal, né, que participaste de eleições, enfim, analisaste toda uma situação, uma vivência pessoal que te colocou numa necessidade de ter maiores subsídios para poder entender melhor a história. E quem quer entender melhor, na verdade, já está entrando com uma responsabilidade, que eu quero estudar o que aconteceu, o que fizeram antes de mim, como é que isso tudo aconteceu. São pessoas que eu admiro, pessoas que deixaram marcas, né? Então, que tu tivesse que estudar, né? E pessoas que foi o que tu colocaste, né? Que foi exatamente isso. Então, a história. E aí tem aquela alma do jornalista, né? Que eu tenho que trazer isso para o lado do fato, da vida, do nosso cotidiano. Como é que eu linko isso tudo? Então, e ainda trazer uma esperança para as pessoas, porque quem fala e quem escreve sobre a economia, sobre a história, sobre o processo legislativo, tem uma preocupação humana e de responsabilidade que é a própria defesa de todo o Estado democrático de direito, que tanto prezamos e tanto propugnamos, como a própria história da nossa instituição, que é a OAB. Então, bom ouvir, porque são poucas as pessoas que escrevem nessa situação, quer dizer, esse olhar, e aí tu tens a vantagem também de ter essa outra experiência
e ser jornalista, né? E mais, motivado. Porque quem escreve motivado por um ideal, ele escreve diferente, né? Estou curiosa. E a doutora Ana aqui né, falou umas palavras tão bonitas aqui da nossa escola. Eu quero colocar assim, querida vice-presidente, né, que todos nós aqui da nossa diretoria, né, Cris, a gente tem um amor na condução dessa escola. E eu acho que esse amor que eu sinto, né, na forma como o Caio se colocou para escrever o seu livro, para deixar a sua pesquisa, mas a gente é ciente de uma situação, que a escola, as ESAs têm uma responsabilidade com a verdadeira formação da advocacia. E, aliás, esse foi o lado que me motivou também, e acima de todos os nossos colegas, para aceitar esse desafio de estar à frente da escola, um desafio do nosso presidente Ricardo Breia, que sempre diz o seguinte: para mim, a ESA tem que ser aquela escola que realmente, né, forme advogados, porque nós saímos bacharéis, aí nós temos uma prova, não é isso? Que tu faz, tá, mas onde é que está a formação do advogado? Onde é que eu vou olhar essa questão, né, que eu vou ver a questão ética, que eu vou ver a questão das prerrogativas, o que é a nossa instituição, o que é mesmo o papel? E a gente sente, né, que, né, hoje se despeja profissionais, né, assim, a rodo, né, e esses cuidados todos, né, enfim, cada instituição, cada profissão tem que ter. E nós, como somos e temos uma garantia constitucional de que somos indispensáveis à administração da justiça, me tenho que nós temos aí uma atribuição, uma relevância ainda maior, e a gente tem que se puxar e se incluir como responsáveis nisso. E aí, enfim, a gente acho que tem muito ainda, né, a crescer, a desenvolver nisso tudo e a melhorar muitas coisas. Mas na nossa ESA, nós temos lá no nosso site também, Caio, tu vais olhar lá os nossos e-books, né, Cris? Nós temos a nossa biblioteca, com cerca de 10 mil obras atualizadas, que esperamos contar com o teu livro lá, que os colegas podem fazer o pedido lá pelo site, inclusive nesse período todo de pandemia, encomendar, que a nossa bibliotecária, com todo o amor e carinho, vai disponibilizar isso para o colega, que ele não precisa ter contato, vai reservar, escolhe a obra. E outras são os e-books, que são livros totalmente, né, gratuitos, né, desenvolvidos, construídos, e muito com as comissões que a gente está colocando aqui, e está sendo muito bacana. E hoje essa angústia toda que tem a ver com o próprio direito do trabalho. Entende? Então, né, tu dorme e no outro dia tu não sabe o que é mesmo que aconteceu. Então tem muitas, né, são medidas provisórias, decretos acontecendo, que exige que a gente esteja aí cada vez mais atualizado. E o professor Léo fez uma referência dos 41 anos e 3 meses de inscrição na nossa instituição, aqui na nossa OAB Gaúcha, né? E relatou o nome do saudoso e querido amigo meu, pessoal, que já não está mais aqui, né? Mas que penso que ele tenha contribuído antes porque a nossa ESA é a escola mais antiga do Brasil, dentro do sistema, criada no novo formato que faz os 35 anos. E antes elas tinham uma outra nomenclatura, que aí tu está pesquisando isso. Escola Oswaldo Vergara. Exatamente, professor. Oswaldo Vergara, que era junto com o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Aliás, que a doutora Cristiane Neri faz parte da diretoria. Eu sou membro, e ela faz parte da diretoria, e hoje a presidente é a nossa querida, amada doutora Sulamita. Exatamente. Então, esses nomes, nós estamos, inclusive, escrevendo um livro, professor,
em homenagem agora aos nossos 35 anos de existência como escola direta, né, dentro da OAB, onde saiu lá, deixou de ser Oswaldo Vergara. Até porque a nossa primeira diretora-geral foi a ministra, né, então ministra Ellen Grace Northfield, né, que foi a nossa primeira diretora-geral, depois o doutor Araquém de Assis, né, que foi também aqui o nosso desembargador, um querido amigo, né, todos aqui já palestraram e a gente tem aqui uma nominata bem bacana de, né, enfim, de ilustres colegas que a gente tem um amor, assim, e também uma consideração por toda a sua trajetória. Mas, enfim, o que nós estamos aqui, né, Cris? Eu acho que, assim, na verdade, da minha parte, né, de dizer da nossa alegria, primeiro de recebê-lo, receber o Caio aqui, o carioca, que eu acho que é o carioca mais gaúcho que eu conheço, né, porque ela só fala o seu amor, toda a sua inspiração, né, de tantas pessoas, né, com história. O professor Léo, que é gaúcho, a doutora Ana, que é uma grande autoridade, né, na nossa instituição. Então, eu acho que né, com todo esse alicerce, quem está honrado somos nós, né, Cris, de podê-los receber, poder contar com a tua obra aqui, e que tenhamos tantos e tantos Caios, né, escrevendo em todas as áreas, porque nós, como advogados, advogadas, né, e ainda mais com a tua riqueza de ser jornalista, nós precisamos contribuir, né? E essa contribuição não adianta só eu colocar, eu tenho que colocar, eu tenho que fazer o lançamento, eu tenho que palestrar, eu tenho que dizer o porquê, e a gente, como bem colocou ali, nesse projeto da OAB do Rio de Janeiro, então, que tenho essa de entregar os livros para as escolas, puxa vida, eu anotei aqui, eu tenho certeza que a Cris também anotou, achei isso fabuloso, né? Fabuloso, que eu acho que é uma iniciativa, e as boas iniciativas, as boas posturas, boas condutas, elas têm que ser, sim, essas compartilhadas, nunca são copiadas, elas devem ser o entendimento, são o compartilhamento, né? Eu acho que, de minha parte, eu só tenho a agradecer mais uma vez, e não sei se o Caio quer dizer mais alguma coisa aqui, né, a Cris ou a Cris, eu vou devolver a palavra para a Cris, enfim, e dizer que a gente está sempre de portas abertas para lançar tantos e quantos mais livros de todos os nossos colegas, de todas as nuances, né, visões, que queiram poder contribuir sempre em defesa do aperfeiçoamento e do conhecimento, né? Porque tem uma frase que eu gosto muito que diz que o conhecimento, né, professor, liberta. É isso? Liberta. Não é isso? O sentimento de liberdade é quando tu aprende, porque tu vai tirando obscuridades, tu vai tirando penumbras, né? Tu vai abrindo e a gente vai crescendo com isso. E fico feliz que tu trouxeste uma outra palavra que eu tenho dentro de mim, que é o que nos move, sei que a doutora Cristiane também tem, que é olhar também toda essa espiritualidade. Ou seja, eu estou olhando o ser humano não como uma pedra, não como um robô, não como, né, um objeto. Eu estou vendo ele também na sua essência. E na essência nós também somos muito mais do que um corpo, né? É isso, então. Sejam muito bem-vindos e que a gente possa estar sempre muito saudáveis, motivados e conduzindo, né, as nossas atitudes sempre para o bem. Muito obrigada por tê-lo aqui. Desculpa interromper os colegas, mas eu tive um insight aqui rápido. O meu padrinho Gessi Sarmento, gaúcho, fundador internacional que eu falei lá atrás, ele me ensinou, quando eu era criança, que nós devemos ser gratos a quem nos ajuda. E eu preciso fazer uma homenagem rápida aqui de 5 segundos para um carioca que, além da doutora Ana, também me ajuda muito e me ensina muito, que é o doutor Genilton Garcia Castilho,
Ele, além de ser assessor especial da doutora Ana, foi juiz leigo em Santa Catarina, é advogado, é empresário, é empreendedor. E ele, assim como a doutora Ana, percebeu que eu fui um solo muito bem criado por gaúcho, se tornou um solo fértil, e ele, assim como a doutora Ana, planta nesse solo fértil. Então, preciso também agradecer ao doutor Janilton Garcia Castilho, um forte abraço, também contribuiu para a realização de nossa live, e espero que todos possam adquirir o livro, ler, gostar, criticar, sugerir, debater, e todos os contatos do livro estarão sendo divulgados neste exato momento aqui na live. Essa é a capa, Neotrabalhismo Brasileiro, tá? E também vai aparecer aqui como se adquire. Essa aqui é a capa e contracapa dela. Tem perfil de umas moedinhas de ouro, porque, claro, fala de economia leva a dinheiro. E a Drago Editorial, que é a editora que produziu o livro, distribui, emite as cópias, e o site da ESA, esainfo@oabrs.org.br. Então, todos os contatos, quem quiser adquirir o livro, é pelo e-mail da ESA, aqui da OAB Rio Grande do Sul. E vou conversar ainda hoje como que eu faço para doar um livro para a biblioteca da OAB Rio Grande do Sul e da ESA, que eu vou ficar muito feliz de fazer isso. E que todos tenham uma excelente noite. Gratidão por tudo. Muito obrigada, doutor Caio. Com certeza, o senhor pode nos remeter, combinamos depois, a gente faz questão de ter o seu livro na nossa biblioteca, como a Rosângela disse, todos os nossos autores que lançam livros com a ESA sempre deixam suas obras à disposição para que a advocacia possa utilizar. Esse é o objetivo, não é? E ontem, assistindo o congresso digital da OAB, eu fiquei muito feliz em uma das palestras, para jovem advocacia, se eu não me engano, era esse o painel, Rosângela, e que eu estava assistindo, assim, a gente vai zapeando, porque é tanto painel, é tanta palestra, né? A própria Rosângela ontem teve um painel no Congresso Digital, e uma das falas foi sobre a formação, não é, do advogado. E um conselho que um advogado já de bastante tempo deu foi o seguinte: leiam, mas leiam muito também fora do direito, não só no direito. Formem o seu caráter de uma forma humanista. Leiam poemas, leiam livros, leiam tudo que for fora do direito também. Porque um bom advogado, ele precisa ser um advogado com formação humanista. A gente precisa ter essa formação para conseguir enxergar além, não é? E essa é a nossa difícil missão. Hoje mesmo, eu sou advogada pública e hoje mesmo fazendo avaliação, não é, de uma colega que entrou há pouco no concurso, eu sou chefe, estou chefe dela hoje. Eu fiquei emocionada ao final e muito feliz, e a Rosângela entende, porque já dirigiu também já participou desse momento em advocacia pública, e ela me disse o seguinte: eu fico muito feliz, essa nossa advogada que recém entrou nos quadros, né, porque eu estou me sentindo procuradora da cidade, a minha função é servir à cidade. E eu acho que é esse o objetivo, não é? Quando a gente presta um concurso público, quando a gente se forma advogado, a gente tem uma missão institucional que vai muito além do que está num livro de direito, no que está num dispositivo legal, no que está num código, do que está numa folha de processo, né? A gente tem que enxergar o todo, não é? Ela está conseguindo enxergar a missão institucional dela para a qual ela fez concurso. Eu acho que a gente consegue enxergar essas missões de vida que a gente tem e consegue ser seres humanos melhores quando a gente se dispõe a ler, a conhecer, a abrir a mente para o conhecimento, né? E esse é o nosso projeto aqui, não é? Eu tenho certeza, doutora Ana, que a Rosângela amanhã vai estar me cobrando para implementar o projeto dos livros. Amanhã... Não, e eu queria perguntar a vocês, se vocês quiserem, a gente pode fazer um convênio da OAB do Rio com a OAB do RS para maravilha! Ótimo, ótimo, muito
bom, muito bom. E esse projeto é muito simples, porque a gente sempre tem uns livros em casa. Sempre os advogados têm livros que já leram ou que estão numa estante e tal. E a gente já distribuiu mais de 5.000 livros só de doações de advogados. É muito legal. É muito legal. Isso. Vamos fazer um convênio. Vamos tocar ficha nesse projeto. Eu quero agradecer a Alexandra, que é a nossa colaboradora, todos os colaboradores, em nome da Alexandra e do Humberto, que foram essenciais aqui para a gente participar desse momento a contento. E a Alexandra, anota aí, que está aqui com a gente, né? Porque a Rosângela vai me cobrar amanhã, então vamos dar andamento a esse projeto. Amanhã nós já temos reunião de diretoria. Já vai ser pauta da reunião de diretoria. Mas eu quero aqui, então, encerrando, né, esse nosso momento, e que foi muito feliz, né, foi um momento muito agradável. Lhe parabenizar mais uma vez, doutor Caio, agradecer ao doutor Léo, doutora Ana, doutora Rosângela, por esse momento, parabenizar o doutor Caio por ter se disposto a escrever, né? Escrever é um desgaste pessoal, é um desgaste familiar, a gente sabe disso, a gente abre mão de muitos momentos importantes para poder terminar uma obra, não é? Para poder disponibilizar uma obra, e esses momentos, eles são desgastantes, mas eles são recompensados depois. Eu tenho certeza que este momento aqui certamente está lhe recompensando por ter se dedicado a esses estudos. E para nós é muito gratificante poder conhecer o seu trabalho, poder conhecer essa obra, estar aqui com pessoas de renome e que têm esse conhecimento todo a compartilhar com toda a nossa assessoria. Também nós temos os inscritos pelo portal que estão participando desse momento, conhecendo o seu livro e que poderão adquirir conforme o interesse. Então, eu quero agradecer novamente, né, em nome da ESA, do Rio Grande do Sul, da nossa OAB, agradecer pela presença de todos vocês e dar por encerrado, então, esse nosso primeiro lançamento virtual, não é, de livros pela advocacia, que foi muito exitoso, e o meu muito obrigada a todos. Boa noite a todos. Vamos. Podem abrir os microfones. Obrigada. Muito obrigada, foi uma honra. Boa noite. Obrigada, muito obrigada. Muito bom recebê-los. Foi maravilhoso. Foi um prazer Não esquece, imenso. Caio, de mandar